Oi pessoal, sejam bem-vindos por aqui. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho como que funciona as escolas nos Estados Unidos, tá? Hoje eu vim aqui nesse colégio, que é o colégio do meu filho, acabei de deixar ele na escola. As escolas no geral, elas têm várias saídas, tá? Que nem vocês podem ver aqui tem a saída 8, mas tem diversas saídas que é meio de praxe, que é um padrão nos Estados Unidos, tanto escolas quanto ginásios, quadras esportivas, tem várias saídas por questão de segurança. Tá? Como que funciona a divisão das escolas aqui nos Estados Unidos? Você tem a pré-escola, que é o kindergarten, que é até 6 anos. A partir dos 6 anos tem a elementary school, que é dos 6 aos 10 anos. Aí depois é o mid school, que é de 11 até 13 anos. E depois o high school, que seria equivalente ao segundo grau, que é de 14 anos até 17 anos, mais ou menos, tá? As escolas, no geral, têm escolas públicas e particulares. As pessoas acabam colocando muito mais em escola pública, porque aqui a qualidade é muito boa e eu vou explicar por que para vocês verem. Tá? Então vou mostrar mais ou menos como é que é o colégio, depois vou falar mais um pouquinho como que são as aulas aqui. Como vocês viram, é um prédio bem grande do colégio. Ele tem 4 andares e ainda tem um andar embaixo. E é uma escola pequena, considerada pequena, tá? Eu acho que são 400 ou 500 alunos nesse colégio. Então tem colégios maiores que esse. Como que é a estrutura aqui, como que é dividido, né? Como que funciona? Por exemplo, você quer matricular o filho aqui. Mesmo a pessoa sendo imigrante ilegal, na legislação americana, eles são obrigados a matricular as crianças, porque é um direito da criança ter escola. Tá? Então, independente da situação de imigração, de visto, de documentos da família, qualquer criança que esteja morando nos Estados Unidos tem que estar na escola, é uma obrigação legal dos pais. Se a criança não for matriculada, os pais correm risco de serem presos, deportados e tudo mais. Então, mesmo a pessoa estando ilegal, é importante matricular a criança na escola. E é gratuita, né? Então, a pública é gratuita. E tem mais vaga nas escolas do que crianças, então sempre vai ter vaga e é perto da casa. Então primeiro você tem que ter um endereço para depois você procurar na sua região qual é a escola mais próxima da sua casa para daí matricular a criança. Então os documentos que eles pedem é em relação ao endereço. Tá? E não necessariamente a questão de visto, de permanência, né? Então, da parte legal. E também a questão de vacinas, né? Então, eles pedem a carteira de vacinação. Quando eu matriculei meu filho, eu já tinha carteira internacional de vacinação que eu trouxe, mas eles pedem também uns exames médicos quando a criança entra no colégio. Então tem que ir num pediatra que ele assina. É um exame facinho, assim, é só anamnese, né, e preenche lá das vacinas também. E em relação às aulas, é muito legal, porque mesmo sendo uma escola pública, eles têm muita tecnologia aqui. Então não existe mais quadro negro, giz, e nem até eles não usam muito o quadro branco com caneta pilote, sabe? Todas as salas
tem telas eletrônicas e é com sistema touch. Então a professora dá aula nessa tela, onde ela tem acesso à internet, então ela pode usar o Google, o YouTube, colocar uma música, né, mais didática, do abecedário, enfim, do alfabeto, e também interagir de uma maneira diferente, mais lúdica, né, mais visual com a criança, além de poder escrever com o próprio dedo dela, né, ela vai lá e toca na tela, escreve e desenha também, escolhe cores. Então é um painel eletrônico, né? Então em todas as salas tem, tá? O meu filho está no primeiro ano do ensino elementar, né? Do Elementary School, e tem isso. E outra coisa que eu acho muito legal, né? Cada sala também tem computadores para os alunos, tem algumas matérias que são de tecnologia. Então as crianças vão no computador e podem usar o computador também. Normalmente são atividades com um sistema de jogo, então é bem lúdico, sabe? E outra coisa que eu acho muito legal para quem é imigrante, que as escolas têm um programa para ensino de inglês como uma segunda língua. Então no colégio, todo dia uma professora que é especialista nesse tipo de ensino de língua para estrangeiros, tá? De língua inglesa para estrangeiros, ela tira o meu filho da sala durante uma aula, né? Então em torno de 50 minutos a uma hora, leva para uma outra sala que tem outras crianças que também não falam inglês e que também estão no mesmo nível dele, porque daí ela classifica todos os alunos da escola inteira, ela faz uma avaliação no começo, para nivelar eles e colocarem na mesma turma. E ela dá aula especial para eles todos os dias, para que ele aprenda o mais rápido possível a aula de inglês. Isso é durante o horário regular de aula e não é cobrado nada também. Nas matérias regulares, eles têm música, educação física, espanhol, e eles têm também Social Emotional, que trabalha com as emoções, para as crianças aprenderem a lidar com as suas emoções, identificarem suas emoções, que eu achei bem interessante também. As outras matérias, né, que nem seria assim de história, matemática, a língua inglesa mesmo, né, propriamente dita, que nem a gente tem em português no Brasil, e tem umas outras matérias que eu ainda não sei direito como que é a tradução para o português. A professora principal, né, da turma que dá, tá? No geral, são essas matérias mesmo que tem. E o horário de aula, pelo menos desta escola, é das 8 da manhã até 2h20 da tarde. Os pais que não podem vir buscar as crianças nesse horário, eles devem matricular os filhos numa aula que eles falam que é after school, né? Depois da escola. Tem aula aqui nesse colégio mesmo e tem outras escolas que oferecem esse serviço e que daí tem um ônibus, vem buscar aqui, leva para outro lugar e normalmente daí encerra a aula mais no final do dia, assim, depois das 5 da tarde. Mas também isso é opcional para quem quer, para quem não pode vir buscar o filho. Por causa desse horário extenso, as crianças almoçam no colégio, então tem um refeitório, tem almoço no colégio que o próprio governo paga. As crianças podem levar também o almoço, né, de casa. No caso, o meu filho, ele prefere que eu faça comida e mande para ele, então eu mando a lancheira, mas algumas crianças comem aqui. É balanceado por uma nutricionista, mas é aquele estilo americano, né? Então, por exemplo, tem dia que tem pizza. Normalmente o que eu vi no cardápio é que sempre tem um legume, mas às vezes tem os lanches, né, em vez de ter comida, né, mas tem assim frango, macarrão com queijo e sempre um legume, tá? A estrutura é bem legal e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam dos colégios aqui nos Estados Unidos. Até o próximo vídeo.